Aleluia. É tão surpreendente o mover do Pai em ti, que eu falo Cristo, Pai das luzes, que é a fonte das águas vivas, aonde teu coração fluirá águas vivas incessantes no reciprocar do trono de Deus e ti, você segundo o coração dele e ele em ti. Quando falamos de águas profundas, falamos da fonte de águas vivas, que é ali o Pai em nós, através da condição de filho, e o nosso espírito, a liberdade, o arbítrio, as escolhas, de acordo com o plano, o propósito do conhecimento que ele já inseriu em nós. Jeremias 1:5, antes de nascermos no ventre da mãe, ele já nos conheceu, capacitou com o espírito dele profético. Porém, nós fomos sujeitos a essa vaidade, Romanos 8:20, não por nós, mas Adão e Eva, e a cobertura do Espírito está em nós, que tem unção, poder, determinado por Deus para a alma condicionada, porque nós nascemos como filhos da ira, e a cobertura do Espírito em nós cobriu Adão e Eva, que transfigura em anjo luz e ministra religiosidade. Por isso essa confusão toda? Porém, Cristo é o verbo, a palavra que sai da boca de Deus é fiel, não nega Deus. Toda palavra manifesta na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, Amós 3:7, é inspirada pelo Pai. E aos santos profetas, e a palavra dele é que é a santidade, porque ela é a obra da cruz de Cristo como pessoa, na nossa pessoa humana, que traz ali a identidade espiritual que está no céu dos céus. Não nesse céu material, vou dar até um exemplo. Está passando um avião aqui, um helicóptero. Você olha para o céu, o helicóptero está no céu. É Deus? Não, o helicóptero é a manifestação, o avião, de uma criação do homem pela inspiração do Espírito em conformidade com o mundo, que não é a vontade de Deus. Porque na realidade o reino nosso é espiritual, e o Espírito não compactua com a carne. Porém, diz o Senhor aqui, que como Jesus, após o batismo de João, Atos, capítulo 10, versículo 37, foi ungido, ou seja, Cristo estava com ele, rasgando a cédula do pecado e as consequências do salário do pecado, que é a morte, o tempo que tudo devora, a saúde, a doença que o médico fala incurável, a ausência ali de renda, portas fechando, todo esse sofrimento, toda a agrúria, perseguição, pessoas que estão te perseguindo. Então você vai entender que a inspiração é o Espírito daquilo que move o corpo, qual o Espírito soprando da vida. E a mente, em conformidade com o mundo, traz o Espírito da cobertura, que não é de Deus, que faz cura, milagre, prodígio, que o homem pede conselho. Por isso, o sentido acadêmico de tentar buscar Deus ou anular Deus através da ciência pela matéria. Porém, os vários ismos e personalismos, conceitos, que é a palavra Deus, ou aquele que diz que é ateu, eu não acredito em Deus, mas ele está confuso, porque ele tem que afirmar que Deus existe para negar. Então já é uma contradição. Então o povo perece por falta de conhecimento. Mas diz o Senhor que ele está derramando a Dabrian de Camaná, e esse Espírito da unção, 1 João 2:27, você não vai precisar aprender nada de alguém. Ela está em nós, ela não se extingue. E é ela que nos levanta do sono dentre os mortos, de ficar buscando ilusão, o que é temporário, transformando a matéria, o poder ali, o sobrenatural, cura, milagres. Porque não adianta salvar o corpo, mas a alma ir para o inferno. Ou seja, se uma pessoa se afoga, você salva a roupa dela, ela perece. Então o Senhor está dizendo aqui que como ele ungiu a Jesus, ele agora vai te ungir para curar os fracos, oprimidos do diabo, para tirar das trevas para a luz, e todas as portas vão se abrir na simplicidade ou na riqueza, se ele quiser dar. Porque Jesus, ele comia com os pobres, com os ricos, ele estava acima de tudo e todos, e a plenitude da presença do Pai, que é a fonte de águas vivas, é que traz a felicidade e o reino, aonde o nome dele é sobre todo nome.